E, professor, em relação ao último vídeo, a galera ficou em dúvida sobre a reposição de novilhas. Como que ficaria assim a reposição? Isso, Elô, foi bom, foi bem o gancho que eu gostaria que ficasse do último vídeo, né? Então, primeira coisa, vamos voltar naquela ideia bem simplesinha, bem pequena de 10 vacas, tá? Tá. Então, se eu tenho 10 vacas, Elô, o que produz de bezerro? É para produzir 5 machos, 5 bezerros machos e 5 bezerras fêmeas. Isso daí, 5 machos e 5 fêmeas. Foi isso que nós vimos lá no índice de fertilidade. E eu disse que essa produção tinha que estar ligada à pior época do ano, certo? A época de intempérie. Quando chega a época boa, entra o que é o que nós vamos falar hoje, a famosa reposição. Então, o ideal em uma fazenda que está estabilizada, lembre disso, uma fazenda que ainda não está estabilizada, ela pode variar bastante, né? Mas uma fazenda estabilizada, ela vai repor as suas novilhas. Nesse nosso exemplo de 10 novilhas, eu teria para repor uma novilha, vamos botar que morreu, sobrou quantas para reposição, Elô? 4 novilhas. 4 fêmeas. Então eu passo a ter 4 fêmeas. Então eu posso repor 0, 1, 2, 3 e 4 fêmeas. Esse seria o ideal, né? Dentro dessas daqui, quanto que eu vou pôr? Então eu vou usar aqui alguns só exemplos. Eu posso repor uma, 0 eu não vou usar porque é muito pouco. Posso repor 2 e posso repor 4 novilhas. Certo? Então, olha lá de novo. Se eu tenho 10 vacas, elas parem todo ano. A tendência dessas 10 vacas é parirem 5 machos, 5 fêmeas. Das 5 fêmeas que elas pariram, uma normalmente é perda. Acontece mortalidade, acontece perda. Eu estou considerando que vão chegar aos 2 anos de idade 4 fêmeas. Essas 4 fêmeas poderiam entrar na reprodução. E é essa quantidade que é o percentual de reposição. Então, se eu tenho 10 vacas, reponho uma fêmea, 10% de reposição. Reponho 2, 20%, reponho as 4, 40%. Notem que não importa o tamanho do teu plantel. Né? Nós trabalhamos com 10 vacas, com 100 vacas, com 500 vacas, com 1.000 vacas, com 10.000 vacas. O percentual de reposição é sempre o mesmo. Aqui nós estamos utilizando sempre o exemplo das 10 vacas, por ele ser um exemplo mais simples de ser compreendido. Então, se eu tenho essa quantidade que eu posso repor, se eu repor uma novilha, a primeira coisa que nós vamos pensar, Elô, é a idade média de reposição. Se eu reponho uma novilha, quanto tempo eu demoro para repor todo o meu plantel? 10. 10 anos. Certo? Pensa comigo, tenho 10 vacas, estou pondo uma novilha por ano, vou demorar 10 anos para repor minhas novilhas. 10 anos para repor minhas novilhas, mais 2 anos, que é a idade média do plantel, a idade para uma fêmea entrar em reprodução, eu vou ter uma idade média de 12 anos. 12 anos, gente, como idade média de plantel, é muito ruim. Por que é muito ruim? Porque significa que eu vou descartar vacas que vão parir bezerros fracos, novilha que não vai aceitar bezerro, eu vou tirar fêmeas jovens, com 3, 4, 5, 6 anos, e vou ter que segurar a vaca até os 20 anos para poder produzir. Isso vai ficar muito difícil. Segundo, se eu for para 2 novilhas, eu tenho 10 vacas, vou pôr 2 novilhas, 20% de reposição. Quantos anos eu vou demorar
para repor todo esse meu plantel? 5 anos. Né? 5 anos. Fácil. 10. Estou trocando 2 a cada ano. 5 anos. Mais 2 anos de idade média. 7 anos. 7 anos de idade média de um plantel é bom. Por que que é bom? Porque eu tirei aquela novilha com 3, 4 anos, aquela vaca parida que não deu boa lactação. Em compensação, minhas vacas boas conseguiram ficar até os 10 anos de idade parindo. Até os 10 anos é uma boa idade reprodutiva para as fêmeas bovinas. Se eu vou agora para 4 anos quatro novilhas de reposição, o que quer dizer isso? De cada 10 vacas, vou repor 4, Elô? Para 2 anos e meio. Vou ter, maravilha, 2 anos e meio de reposição. Mais 2 anos para ela entrar em reprodução, significa que eu vou estar aí com o plantel com 4 anos e meio de idade. 4 anos e meio de idade ele agora não é o problema pela idade mais velha da fêmea, mas agora onde que está o problema dos 4 anos e meio? Então, Elô, quando eu vou para 4 novilhas para repor em 10 vacas, notem, eu tenho 10 vacas, vou repor 4 novilhas. Teoricamente, em 2 anos e meio, eu repus todo o meu plantel. Agora, o problema não está mais na idade dela, e sim na cria. Qual é a melhor cria de uma vaca? A terceira cria. A terceira cria é a melhor cria de uma vaca. Se eu tenho 2 anos e meio dela em produção, ela não chega à terceira cria. Então, qual é o problema quando eu acelero 4 novilhas? É que eu vou perder a terceira cria da vaca. Então, 10% é uma idade muito alta, 40% perde-se a terceira cria da vaca, note que em plantel estabilizado, 2, ou seja, 20% é harmônico. Fica, por isso, ponto para 20%. Agora nós vamos pensar em uma outra estratégia, Lu, que é a estratégia focada em melhoramento genético. Tá? Se eu falar em intervalo de geração, quantos anos uma geração leva para mudar? Se eu estou colocando uma novilha de reposição em 10 vacas por ano, eu vou ter 10 anos de intervalo de geração, correto? Correto. Se eu vou botar 2 novilhas no intervalo de 10 anos, eu vou ter 5 anos de intervalo de geração. E se eu repor 4 novilhas em 10 vacas, eu vou ter 2 anos e meio. Vamos dizê-lo que eu estou fazendo um grande trabalho de melhoramento genético. Seria o ideal. Certo? Minhas novilhas são superiores a minhas vacas. Qual que é o ideal? 2 anos e meio. Botamos uma estrelinha aqui para 2 anos e meio, certo? E botamos um menos para 10 anos. Se eu pensar pelo lado somente de intervalos de geração, repor 40% é melhor do que repor 10%. Mas não é só de intervalo de geração que vive o melhoramento animal. Outras coisas também interferem nisso. E uma delas é pressão de seleção. Então, quando eu pego aqui, ó, e coloco todas as minhas novilhas numa para reprodução, eu venho com a famosa curva de Gauss, aonde eu tenho cabeceira, meio e fundo. Ou seja, tanto a cabeceira, quanto o meio, quanto o fundo vão entrar na parte de fertilização. Não seleciono. Não seleciono nada. Todas. Porque está aqui, ó, 4 novilhas. Quantas eu tinha? 4. Certo? Pressão de seleção aqui, 0. Tá? Todas as novilhas são
fêmeas. Quando eu vou para o outro lado, Elo, que eu pego uma novilha nas minhas 4 novilhas, eu fiz uma pressão de seleção de 75%. Então, nota, eu escolhi uma novilha, eu tirei T4. É óbvio que essa novilha, com certeza, deve ser a melhor novilha. Certo? E essa foi a nossa pressão de seleção. Mais uma vez, quando eu vou para 20%, olha lá, eu tiro metade das minhas novilhas. Ou seja, 2 novilhas das 4 que eu tinha. Minha pressão de seleção de 50%. Agora, quem que ganhou estrelinha? 10% tem uma pressão de seleção maior. Uma novilha. Todas, pressão menor. Então, eu ganhei estrelinha, perdi estrelinha. Ganhei estrelinha, perdi estrelinha. Aonde que ficou mais harmônico? Voltou de novo nos 20%. São é sempre de 20%. Professor, isso é o ideal. Sempre vou fazer isso? Não. Lembram que eu falei na aula passada que eu tenho uma propriedade, que tem uma doença que acomete, um câncer que acomete os animais mais velhos, então eu trabalho com uma pressão de seleção menor? É uma alternativa. Eu estou consciente que eu estou perdendo a terceira cria, certo? A melhor cria das minhas vacas. Mas, em compensação, estou fugindo hoje do problema que eu tenho lá na frente, né? Falei para vocês também na aula passada de um projeto meu grande no Mato Grosso, onde a gente está diminuindo o plantel de vacas. É óbvio que a reposição aí sai completamente do controle. Então, uma fazenda que não está estabilizada, a reposição muda completamente. E aí, assim, você pode transitar entre todas as reposições. Mas ter claro que em um plantel estabilizado, 20% acaba sendo o ideal. E aí, volto a frisar a nossa aula passada, que se eu tenho 20% de reposição, eu vou pôr 2 novilhas nas minhas 10 vacas. Eu vou ter 12 fêmeas para emprenhar, 83% ficou o ideal de fertilidade. Por isso que 80% sempre é taxado como o ideal.